a respeito de tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, como tu prometeste, Senhor, na tua palavra, que tu enviaria teus anjos, Senhor, meu Pai, para anunciarem, Senhor, meu Pai, a tua chegada. E assim eu oro, Senhor, que aquele que vai trazer a tua palavra hoje aqui neste lugar, ele falará, Senhor, meu Pai, com boca de anjo, anunciando, Senhor, a tua vinda para a igreja, anunciando, Senhor, conserta-te, ó igreja, conserta-te, ó filho meu, porque eu estou vindo e eu vou vir buscar a minha igreja, eu vou vir buscar os escolhidos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, trazendo a cura, vem derramando, Senhor, meu Pai, a paz sobre as nações, Pai querido Santo Deus. Vem, Pai querido Santo, mostrando para a tua igreja, Senhor, o caminho reto, a retidão, Senhor, que são as tuas pisaduras, Senhor, porque somente através das tuas pisaduras, Senhor, meu Pai, nós seremos sarados e curados e salvos pelo sangue do Cordeiro, porque és tu, Senhor, meu Pai, o alvo, és tu, Senhor Jesus, o Filho do Deus poderoso, que derramou o seu sangue lá na cruz para que eu e meus irmãos tivéssemos acesso a todo o tempo, a presença, a graça, a misericórdia ao Espírito Santo de Deus, todos os dias, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja lá onde quer que eu esteja, a presença de Deus vai estar comigo, a presença de Deus vai estar com tua igreja, a presença de Deus vai estar com cada um de meus irmãos presentes aqui neste lugar. E assim, Pai amado, dando início a este culto de doutrina, a tua igreja te dá uma salva de palmas, porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Saúde a igreja com a doce e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar aqui com meus irmãos. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ofertar ao nosso Senhor o nosso melhor nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais um calor, por mais um verão, por ter alimentado hoje. Louvado seja o teu nome. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de água viva, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável,
adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia! Em adoração. Canta, igreja. Eu me rendo a ti. Nós se rendemos a ti nessa noite, Senhor. Tu és como o rio de água viva. Flui dentro de mim. Flui dentro de mim. És manancial. Aleluia, fonte inesgotável. Traz o quê? Traz vida ao coração. Nos renova nessa noite, Senhor. Como o rei Davi, queremos te louvar. A nossa alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Oh, queremos te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, adoração. Só tu és digno, Senhor. Digno és de louvor, de adoração. Oh, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Ajuda a tua igreja nessa noite, Senhor. Traz renovação para os nossos corações, para a nossa mente, para o nosso caminhar contigo. Nós dependemos exclusivamente de ti. Por isso nós nos rendemos a ti nessa noite, Senhor. Traga renovação, traz restauração para nós nessa noite, Senhor. É tudo que queremos, é tudo que precisamos, é tudo que necessitamos, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, mais uma vez. Levanta a tua mão para o céu, levanta. Receba o renovo do Espírito Santo no teu coração, na tua mente. Receba, receba. E cante esse refrão para nós finalizarmos esse momento de canção. Diga assim comigo: como o rei Davi. Diga: quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, digna de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, Senhor. Nos ensina a te adorar, Senhor, o Espírito em verdade. Nos ensina a te amar em espírito e em verdade, Senhor. Levanta a tua mão para o céu e receba a graça de Deus aí. Dê uma salva de palmas a Ele. Exalte a Ele, glorifique o nome dEle e diga: agradeça. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.
Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Mais uma noite reunido para adorar, para aprender mais de Deus, que Deus é misericordioso. Diante da diversidade da vida, às vezes a gente se sente meio cansado, triste, desanimado. Mas quando a gente ouve Deus falando para nós, levanta a cabeça, o que tu faz aí com o rosto no pó? Levanta, caminha, marcha. Sabe, Deus encorajando o seu povo. É Deus levantando o ânimo, te dando um ânimo novo. Em Isaías 54, 2 e 3, Deus fala isso para nós. Aquele Deus que falou isso naquele tempo, fala hoje para mim e para você, dizendo assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará. Você já venceu, porque você serve um Deus que tudo pode. Você serve o Deus do impossível. Esse Deus que diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe o sonho que sonhou para ti. Ele sabe, ele conhece o teu desejo, o teu sonho. Isso ele vai fazer realizar-se nessa terra. Você ainda jovem, com forças. Eu conheço alguém que ele disse: rapaz, quando eu era novo, eu tinha força, mas não tinha dinheiro. Agora eu já sou velho, tenho dinheiro, mas eu não tenho força. Então, meus irmãos, Deus, ele vai suprir você de força, né, de bens. Porque esse Deus que fala isso para nós é o Deus que cumpre. Então, exercita a tua fé, tenha fé nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus já abençoou, somente creia. Aleluias. Soberano Deus eterno que estás no céu, neste momento, Pai, eu te apresento meus irmãos, minhas irmãs, que aqui estão, Senhor, esta noite. Mesmo aquele que não veio, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa palavra se cumpra na vida deles. Em nome de Jesus, porque eu sei que Tu é o Deus que cumpre, que faz, que realiza, que transforma, que salva, que cura. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço essa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toma a mente e o coração deles e fortalece, dá um novo ânimo, restaura, purifica, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, levanta, em nome de Jesus, e estende a tua bondosa mão sobre este lugar. E faz, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, na vida de cada um, Senhor, que aqui está e daquele que não veio, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Por favor, abram vossas harpas no hino de número 3. Hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte lá na cruz. No Senhor só confiante neste mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei.
É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém, igreja. Paz do Senhor, igreja. Tá tudo bem? Glória a Deus. Você está alegre? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero dar aqui os avisos da semana, amém? Quinta-feira haverá rede de mulheres aqui, amém? No templo, e lá fora, atrás, estará acontecendo a rede de homens, amém? Glória a Deus. E na próxima quinta-feira não haverá rede de mulheres, mas vai acontecer aqui a rede da família, amém? As redes já estão voltando, né, nossa pastora? Aos poucos está tudo se encaixando, amém? Glória a Deus! Então venha, você que é o cabeça da sua casa, no caso, né? O homem, a esposa, a auxiliadora, venha, traga o seu filho, sua filha, sua família, por que não seu vizinho ou a sua vizinha, certo? Você vê aquele vizinho, aquele amigo, aquela amiga que precisa, que necessita de uma palavra, creio que Deus já preparou, é o seu vaso para estar aqui ministrando a sua santa palavra, amém? E eu creio que Deus irá falar grandemente com esta pessoa, amém? Não existe um lugar melhor do que a casa do Senhor, amém? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim, essa pessoa vai se sentir. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridas. Então, vá, convide, traga mais uma família, 2 famílias, 3 famílias, quanto você puder convidar, querida. Porque quantas pessoas estão sofrendo aí? Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo inimigo? Nós podemos observar pela mídia, tantas famílias sendo destruídas. O foco do inimigo é destruir as famílias, os casamentos. Logo, logo também terá rede de casais, eu creio.
né, pastora? Então venha, convide, chame esta pessoa, chame essa sua amiga. Você, homem, chame este amigo para ouvir uma palavra aqui do Senhor. E eu creio que Deus irá ministrar no coração dessa pessoa. Amém? Porque você é o quê? Você é um canal. Nós somos vasos. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Fazendo assim, nós estamos fazendo o quê? O ide do Senhor. Então faça, convide. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra. Só medite aqui. Salmos 63. O salmista Davi, ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Veja só, Davi, ele está nos dizendo aqui que ele anseia, que ele tem desejo da presença de Deus. E é assim que nós temos que desejar para nós a presença de Deus. Eu não tenho que ser só mais um crente. Não, eu sou um crente que eu tenho que fazer a diferença, cheio do Espírito Santo. Davi nos ensina. Ele é um grande exemplo. E assim somos nós. Fique sobre vossos pés, nós vamos fazer a intercessão, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus para mim, para você. Faça como Davi, abre a tua boca, profetiza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque somente Deus pode guardar, só o Espírito Santo pode guardar a minha casa, a tua casa, as tuas filhas, os teus filhos, o teu marido. Então peça para Ele, abre a tua boca agora, homem de Deus, mulher de Deus. Abre a tua boca, faça como Davi, anseie, deseje pela presença de Deus. Oh Espírito Santo, aqui estamos nós, Senhor, na tua casa, estamos nós aqui na tua presença, Senhor. Oh meu Deus, que palavra linda, Senhor, que mensagem linda, Senhor, de Davi para nossas vidas, Senhor. Ele declara o seu grande amor pelo Deus de Israel. E assim somos nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, clamando ao único Deus, Senhor, o Deus verdadeiro, Pai. Oh, Senhor, eu desejo mais e mais da tua presença na minha casa, na minha família, no meu casamento, Senhor. Tu sabes, meu Deus, quantas famílias por aí estão sofrendo, quantas famílias, Senhor, o inimigo tem entrado nas casas e tem feito, Senhor, a bagunça. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, eu coloco diante de ti, Senhor, estas famílias estão oprimidas. Entra, Senhor, com providência da libertação. Leva um mensageiro, leva um anjo teu, Senhor, sobre esta família. Vai, Espírito Santo, entra, Senhor, com providência. Tantas crianças sofrendo, tantas crianças padecendo. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço misericórdia, eu te peço misericórdia, Senhor. Vai libertando, tira o cativo, Senhor. Vai quebrando as correntes, vai quebrando os cadeados, Espírito Santo, desta pessoa que não consegue chegar até uma igreja. Oh, Espírito Santo, mas tu és o Deus que quebra os grilhões. Eu te peço agora, Espírito Santo, vai quebrando os grilhões, Senhor, vai quebrando os cadeados, vai lançando as correntes pelo chão, Senhor, assim como aqueles homens estavam presos, eles começaram a louvar, eles começaram a te adorar, e aqui, Senhor, tem um povo que te adora, tem homens que te adoram, tem mulheres que te adoram, tem jovens, tem criança.
Oh, Espírito Santo, eu te peço, Senhor da glória, venha receber, Senhor, neste momento, todo o nosso clamor a Ti, Senhor. A Tua presença na nossa vida, Senhor. A Tua presença, Senhor, na minha casa. A Tua presença no meu casamento, na minha família. Oh, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, venha, Espírito Santo de Deus, sobre a casa, Senhor, sobre cada família que aqui está representada. Meu Deus, eu não sei, Senhor, é Massurianda, qual é a dificuldade, Senhor, de cada um, eu não sei, meu Deus. Ora, mas Tu sabes, Espírito Santo, Tu contemplas, Xaramaná, Surianda, todas as casas, todas as famílias. Eu te peço, Espírito Santo, entra com providência, meu Deus. Xaramaná, Surianda, entra, Espírito Santo. Habita neste lugar, Senhor. Amaná, Surianda. Habita, Senhor. Faça habitação neste lugar, meu Deus. Te peço, Espírito Santo. As trevas vão ter que ser retiradas. Amaná, Surianda. As trevas já saíram pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Ti, Espírito Santo. Oh Deus, prepara nosso coração, Senhor, agora. Prepara nossa mente, Senhor. Prepara nossos pensamentos, meu Deus, para receber, Senhor, a Tua palavra, a Tua correção, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com a Tua igreja, meu Deus. Fala com esta pessoa que entrou aqui desanimada, triste, meu Deus. Oh, Espírito Santo, ministra no coração dele, ministra no coração dela, meu Deus e meu Pai. Usa o Teu servo, Nemaná Surianda, com autoridade e com ousadia na Tua palavra, Senhor. Que não seja ele, Senhor, mas que seja Tu, Espírito Santo. Usa, Senhor Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja, bem forte, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Poder sentar, por favor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Todos acharam? Então vamos passar a leitura do texto da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós entramos em oração na Tua presença nesta noite. Mais uma vez, Senhor, nós nos apropriamos deste privilégio de conversar contigo, pois a Tua palavra diz que nós temos acesso livre à Tua presença. Nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça, em qualquer tempo, em cada momento, nós podemos entrar na Tua presença, e a Tua palavra diz que nós temos esse direito pelo sangue da aliança, que nós temos esse direito por causa do sacrifício de Cristo. A Tua palavra diz que por Ele, aleluia, através de Jesus, nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na expectativa, na esperança da glória de Deus. Pai, por isso eu te agradeço hoje pelo privilégio de elevar a voz até o teu trono, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, aleluia, Pai amado, pela tua palavra que nós temos lido nesta noite, meu Deus. Senhor, a tua palavra é pão, a tua palavra é alimento espiritual, a tua palavra, Senhor, é alimento que, aleluia, fortalece a nossa alma, que alegra o nosso coração, que nos orienta, Senhor, que nos ilumina, meu Pai. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E verdadeiramente a tua palavra, Senhor, é nossa bússola, é nossa orientação nesse mundo tenebroso. A tua palavra diz que por isso nós temos firme a palavra como um luzeiro que ilumina em lugar escuro até que chegue o dia perfeito, até que chegue aquele dia em que nós teremos conhecimento de tudo, como diz a tua palavra. Tu disseste: naquele dia nada me perguntareis, porque a tua palavra, Senhor, nos garante que quando nós vermos o Senhor, que quando nós vermos a tua glória, serão dissipadas todas as dúvidas, tudo cairá por terra, meu Pai. Aleluia, e nós teremos conhecimento total de Deus. Mas, Senhor, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos, meu Deus, desta lâmpada. Nós precisamos, Senhor, desta luz que nos ilumina, que orienta o nosso caminho, Pai. Aleluia! E por isso, nesta noite, eu clamo a Ti, para que o Senhor venha iluminar a mente, o coração do seu povo, para que o Senhor venha dar conhecimento, para que o Senhor venha dar sabedoria a nós. Oh, Pai amado e bendito, pelo conhecimento da Tua palavra, sejamos despertos. Pelo conhecimento da Tua palavra, sejamos renovados. Pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, nós sejamos, meu Deus, fortalecidos em Deus, e que nós venhamos cumprir a Tua palavra, Senhor. Nós venhamos obedecer ao Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. Ministra em nossas vidas. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço a vocês que mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma exposição desse texto. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Antes, eu gostaria de mostrar assim o cenário, né? Aonde com o povo que Deus fala, e ter uma ideia aqui do que realmente significa esse texto e todo o contexto que está aqui ao redor desse texto. Em primeiro lugar, essas 7 igrejas, elas existiram de fato. 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E hoje é o país chamado Turquia. O país que nós conhecemos hoje com o nome de Turquia, né? A bandeira deles tem uma lua, né? Uma meia lua e uma estrelinha, né? É isso? É? Vermelho e amarelo. A lua é amarela, né? A lua e a estrela é amarela e a bandeira é vermelha. A Turquia é um país cristão. A Turquia hoje é o que chamavam antes de Ásia Menor. E lá, dentro desse território, estavam essas 7 igrejas. Se os irmãos forem procurar, vocês vão achar uma coisa interessante.
na sequência que aparece aqui na Bíblia, é na sequência que elas estavam também. A igreja de Éfeso, ela estava bem próximo do mar Egeu, ou seja, ela estava numa cidade que era banhada pelo mar Egeu. Mais ou menos como você está ali no centro de Fortaleza, né? Esses estados aí que tem mar. Aqui não tem mar, né? Mas é como se você morasse lá na Ponta Negra, né? É como se a igreja fosse lá na Ponta Negra. Dá para ver lá. Então, tinha a igreja de Éfeso. Aí, andando para adiante, e você ia encontrar a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e você vai até a 7ª igreja, está exatamente nessa mesma sequência. E os historiadores, os estudiosos dizem que ela ficava, a igreja de Éfeso, até a igreja de Laodiceia, que é a última, tinha uma distância de cerca de 500 quilômetros. Quer dizer, uma distância grande, mas não tão grande. Uma distância de cerca de 500 quilômetros entre a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Uma pessoa que fosse entregar teria que caminhar 500 quilômetros para poder entregar todas as 7 cartas. Essas igrejas existiram mesmo. Na época que Jesus falou, elas estavam em pleno funcionamento. E o que é interessante é que Jesus usa essas 7 igrejas para falar a respeito de coisas que, quando você vai estudar a Bíblia, quando você olha para nós hoje, você vai perceber que nós, individualmente, cada crente individualmente, acaba se encaixando dentro de alguma dessas igrejas aqui. Se você for ver igrejas independentemente, você vai encontrar igrejas que elas se encaixam dentro de alguma dessas daqui. De forma que essas 7 igrejas, e a gente já aprendeu aqui que o número 7 é o número que representa a totalidade. Essas 7 igrejas, uma das maneiras da gente interpretar essas 7 igrejas, é que essas 7 igrejas são a representação da totalidade das igrejas em todo o mundo e todos os tempos. As 7 igrejas são uma representação simbólica da igreja no sentido geral, tanto no tempo quanto no espaço. Ou seja, volto a dizer, se você for procurar lá no século I, já tinha essas igrejas que estavam demonstrando, cada uma vivia de um jeito, igrejas independentes. Quando você vai procurar no século II, você vai encontrar igrejas que elas acabam se encaixando dentro de uma dessas daqui. Ou pelo menos dentro de alguma característica dessas igrejas aqui. Então, quando você lê a carta de Jesus para as 7 igrejas, de alguma maneira, uma carta dessas, ou pelo menos uma parte dessas cartas, sem dúvida alguma está endereçada para você. Sem dúvida alguma, você, a sua igreja, o lugar onde você congrega e a sua vida individualmente vai acabar se encaixando dentro de uma dessas 7 igrejas. Pois bem, de todas essas, a mais importante, a maior de todas, era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha ligação com 2 continentes. Pelo mar, a estrada que passava diante dela dava direção ao mar, que vai acabar levando para outro continente. Também era a Ásia e Europa, emendando, e a igreja está ali exatamente fazendo entre os 2 continentes, Ásia e Europa. E era, como já disse, a maior de todas, de extrema importância também na cidade de Éfeso. Os irmãos se lembram muito bem que a cidade de Éfeso era conhecida como a guardiã da grande Diana dos Efésios, né? Era um ídolo, que eles tinham uma lenda, né? Que aquela imagem da Diana tinha caído do céu. Não sei como é, ainda nunca parei para pesquisar, mas lá no livro de Atos dos Apóstolos fala isso, que eles acreditavam que aquela imagem que eles adoravam tinha caído do céu, e por isso eles achavam que era uma imagem celestial e tal, então a cidade de Éfeso
extremamente idólatra. Mas o apóstolo Paulo fundou aquela igreja lá em Éfeso. O apóstolo Paulo tinha muita ligação, inclusive foi na cidade de Éfeso que o apóstolo Paulo deixou Áquila e Priscila. E foi lá na cidade de Éfeso que Áquila e Priscila encontraram com aquele homem chamado Apolo, que a Bíblia Sagrada diz que ele conhecia só o batismo de João, e mesmo conhecendo só o batismo de João, ele pregava a palavra de Deus eloquentemente, disputava com os judeus, e os judeus não conseguiu vencer ele. Quer dizer que o Apolo era um homem muito conhecedor das Escrituras. Mas o Áquila e a Priscila acabaram encontrando com ele. A Bíblia diz que chamaram ele à parte e disseram: olha, você está pregando isso aí, é verdade, mas só que você não está conhecendo toda a verdade. Você está conhecendo só o batismo de João. Nós precisamos explicar para você o restante da doutrina. E aí chamaram ele, explicaram a doutrina total para eles, e ele passou então, se converteu, diz a Bíblia que ele se batizou e tudo mais, e passou também a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, a ligação dele com a igreja de Éfeso, vocês lembram que ele escreveu a carta, né? Carta aos Efésios. E aí essa carta que ele escreve aos Efésios, quando você vai ler, é uma das cartas que eu já li mais vezes da Bíblia. De vez em quando, eu pego o livro de Efésios e vou ler, porque para mim, livro de Efésios, carta de Efésios, de Romanos, para mim são assim livros que trazem muita doutrina, muita explicação, muito esclarecimento. E o apóstolo Paulo, lá na igreja, quando ele escreve a carta para os Efésios, uma das coisas que você pode observar é que ele chama muito a atenção deles contra as falsas doutrinas. Para eles não ligarem para os falsos apóstolos, para os falsos profetas. Essa é uma das coisas que o apóstolo Paulo se preocupa com a igreja de Éfeso, é sobre a doutrina verdadeira. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala muito com eles é a respeito do amor por Deus, do amor pelo próximo, e é interessante que a gente vai ver isso exatamente, o resultado disso, ou não, lá na carta de Jesus à igreja de Éfeso. Pois bem, então, com essas explicações preliminares, eu queria convidar os irmãos para nós analisarmos aqui, passo a passo, a carta de Jesus para a igreja de Éfeso. Primeiro, Jesus começa dizendo assim, olha, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você olhar só um pouquinho acima, na minha Bíblia está na mesma página, não sei na de vocês. Se você olhar só um pouquinho acima, o versículo 20 do capítulo 1, você já vai ver a explicação aí. Que diz assim, o próprio Jesus dizendo: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, toda vez que você vai ver aí anjo nessas cartas aqui, ela está se referindo ao pastor da igreja. Então, quando Jesus diz assim, ao anjo da igreja escreve, é o mesmo que ele dizer ao pastor da igreja de Éfeso, escreve o seguinte. Então, a palavra anjo, palavra mensageiro, significam a mesma coisa. Anjo ou mensageiro é a mesma coisa. Geralmente se refere a mensageiro celestial, mas aqui está referindo-se ao mensageiro humano, a pessoa que foi colocada à frente da igreja para cuidar da igreja. Então, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, escreve. E aí as coisas que Jesus começa, que João começa a escrever por ordem de Jesus. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Já vimos, 7 estrelas são os 7 anjos. Os anjos são os pastores da igreja. E
que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que Jesus está dizendo é que os pastores dessas igrejas, os pastores das igrejas, já que elas representam todos, estão nas mãos dele. Olha aqui, ele diz, eu tenho as 7 estrelas estão nas minhas mãos, os 7 pastores estão nas minhas mãos e eu estou no meio da igreja. Então, olha só como é importante isso. As 7 estrelas, os pastores estão nas minhas mãos e eu estou no meio da igreja. Se você é igreja, Jesus anda no meio de você. Se você é igreja do Senhor, Jesus está no meio da sua igreja. Jesus, ele conhece-nos. Ele habita conosco, é essa a promessa da palavra de Deus, que ele habita conosco e ele estará em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam bem, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A mão direita é a mão da força, né? Embora Deus não tenha fraqueza, mas sempre o significado é esse. A mão da força, a mão do poder. Eu conservo na minha mão direita as 7 estrelas. E ando no meio dos 7 candeeiros, ou seja, no meio das 7 igrejas. E sabe qual é o valor da igreja para Jesus? Ele disse assim, eu tenho na minha mão as 7 estrelas e eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu ando no meio das igrejas preciosas. Eu ando no meio das igrejas que valem ouro para mim. Eu ando no meio das igrejas que são preciosas para mim. Então vejam só a importância que ele dá para a igreja. Esse versículo 2, falando com o pastor e com a igreja, ele diz assim, conheço as tuas obras. E sabe, meus irmãos, a coisa que eu observo aqui, já li várias vezes esse texto aqui, e tem uma coisa aqui que me deixa muito, muito, muito preocupado. Isso aqui em todos os tempos que eu leio. Tanto quanto a igreja está cheia, quando a igreja não está tão cheia. Quando a igreja está assim, demonstrando aquele avivamento. Ou quando a igreja não está demonstrando aquele avivamento. De um jeito ou de outro, quando eu leio esse texto aqui, eu me sinto preocupado. Sabem por quê? Porque quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu vejo uma igreja muito melhor do que nós somos hoje. Me perdoe. Não fique chateado comigo, não fique triste comigo, mas a verdade é que quando eu leio a respeito da igreja de Éfeso, eu vejo uma igreja muito melhor do que nós hoje. O problema é que essa igreja que é muito melhor do que nós, Jesus tinha um porém contra ela. Jesus tinha uma palavra muito pesada contra ela. Ela tinha só um erro. E aí os irmãos se lembram, quem leu a mensagem hoje que eu enviei para os grupos do Tancredo Neves 1, eu enviei uma mensagem dizendo que hoje era o culto de doutrina e que o tema da mensagem de hoje seria uma igreja quase perfeita. Eu coloquei assim mesmo na mensagem. Uma igreja quase perfeita, porém, aí coloca aqui os 3 pontinhos, né? Uma igreja quase perfeito, porém reticências. Quer dizer que a gente ainda vai, a história se prolonga, né? Então vejam bem, vamos analisar aqui as características dessa igreja que Jesus está mandando uma carta para ela. E a gente vai, talvez vocês observem de uma outra maneira, mas quando eu observo, eu vejo que essa igreja estava muito melhor do que nós. Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras. E é uma coisa interessante, irmão, todas as cartas que você vai ler, das 7 igrejas, uma coisa que você vai analisar é exatamente isso, Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço isso. Eu conheço. Ele tem conhecimento de como nós estamos vivendo. Nós temos que ter isso em mente. Eu sempre brinco, quando eu prego sobre isso, eu sempre brinco sobre um filme que eu nunca assisti, mas que eu conheço o nome. E diz, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É o nome de um filme. Eu nunca assisti esse filme,
Mas eu acho interessante o nome, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí Jesus pode dizer para nós, eu sei o que você fez hoje. Eu sei o que você fez ontem. Eu conheço as tuas obras. E, às vezes, essas obras que Jesus conhece, é bom para nós. Não é verdade? Porque Jesus pode dizer assim, eu sei que ontem você orou bastante. Você renovou a sua aliança comigo. Eu sei, eu conheço. Eu conheço aquela oração que você fez ontem. Você pensa que eu não ouvi? Eu ouvi essa oração. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço, eu sei que você está lendo a palavra. Eu sei que você está ganhando almas para mim. Eu sei que você está fazendo isso e aquilo. Quer dizer, tem momentos que esse conhecimento de Jesus sobre nós é bom. Mas tem momentos que não é bom. Não é verdade? Tem momento que, quem sabe, em casa, uma discussão acalorada, você acabou falando algo que não devia, acabou fazendo algo que não devia. Em algum momento, você não agiu como um verdadeiro cristão, seja na sua casa, seja andando pela rua, seja lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, em algum momento da sua história, você não agiu conforme você deveria ter agido, e é terrível a gente abrir a Bíblia e Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você fez ontem. Né? Que tem hora que esse conhecimento é bom. Mas tem hora que não é legal, não. E é por isso que nós temos que vigiar o tempo todo. E é por isso que nós temos que pedir perdão para Deus cada vez que fracassamos. Porque nós não temos que ser hipócrita, não. A gente não serve a Deus toda hora, 100%. É um momento que, infelizmente, algum pensamento, alguma palavra, alguma obra que se faz, não condiz com o que nós deveríamos fazer. Em algum momento nós não agimos de forma a glorificar a Deus. Nós temos que ser honestos. Não tente esconder. Não tente disfarçar. Não vá usar máscara. Sim, a máscara contra o Covid continue usando. Mas a máscara da hipocrisia, não tente usar a máscara que não dá certo com Deus. Pelo contrário, diante de Deus, deixa as máscaras caírem. E se você em algum momento pecou, entre na presença de Deus. Senhor, eu fiz isso, mas eu não deveria ter feito. Eu pensei, não deveria ter pensado. Eu falei, não deveria ter falado. E isso, quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, a gente sabe que Ele sabe que nós, em algum momento, falhamos, mas que nós nos arrependemos. Conhecimento de Deus, Ele abrange tudo. Conheço as tuas obras. Aí no caso de Éfeso, olha, analisem comigo. Tanto o teu labor, trabalho, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, fervoroso, como a tua perseverança. Não desistiram não, estavam indo para a igreja, estavam congregando os irmãos, estavam bem, trabalhavam, perseveravam, tinham cuidado da doutrina. Olha, a gente lembra lá que o apóstolo Paulo ensinou tanto eles, né? Vocês, olha, tomem cuidado com os falsos apóstolos, com os falsos profetas e tal. Aí Jesus diz assim, que tu não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não os são, e os achaste mentirosos. É engraçado que hoje tem igreja que não põe à prova os apóstolos, né? O cara se declara apóstolo, e foi essa semana agora o irmão Raul lá do 16, do 9, né? O irmão Raul mandou uma mensagem para mim de um irmão que ele já congregou aqui. Depois ele foi consagrado a pastor pela Assembleia de Deus. E aí ele fez um bom trabalho, um grande trabalho, digo assim, que teve um resultado grande. Depois ele entregou a igreja e depois ele fundou um ministério para ele. E agora ele é apóstolo. Né? Ele colocou lá no Face dele lá um convite para as pessoas irem. E ele colocou apóstolo fulano de tal. E aí o Raul, bagunceiro, né?
mandou uma mensagem, olha pastor, agora esse negócio de pastor não está mais com nada não, ele falou para mim. Ele disse, olha pastor João Luiz, agora esse negócio de pastor não está mais com nada não, o negócio agora é ser apóstolo. O homem já é apóstolo, pastor, eu digo, é verdade. E aí, se colocasse a prova, olha, naquele tempo tinha apóstolo, né? Naquele tempo tinha apóstolo, tinha muita gente que andou com Jesus, tinha gente que foi testemunha do batismo em águas, tinha muita gente que testemunhou os milagres, as palestras de Jesus, andou com ele e não era apóstolo. E mesmo assim, os camaradas se apresentavam como apóstolos e os irmãos da igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja apegada à palavra e eles colocavam a prova. Vem cá, tu é apóstolo mesmo? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer uma prova aqui, né? Para ver se é apóstolo. Aí a pessoa não passava na prova. Você foi reprovado, você não é, pastor, não é apóstolo não, sai fora daqui. E aí a Bíblia diz que tu colocaste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e tu descobriste que eles são mentirosos. E é interessante que hoje tem gente se declarando apóstolo e a igreja nem. E tem gente que ainda acha legal. E tem gente que ainda acha é bom isso. Tem gente que ainda fica impressionado. Eu garanto para os irmãos, eu garanto para vocês, que se eu não pregasse sobre isso, e eu falasse para você que isso era bom, né? E eu dissesse para vocês, olha irmão, domingo aqui vai ter um apóstolo ministrando a ceia. Ah, mesmo. Vocês iam dizer, domingo eu vou para a ceia, porque não é o pastor João Luiz que vai estar ministrando, não. Pastor João Luiz nada. É um apóstolo. É verdade, o Fred está dizendo aqui, quando é um missionário já vê um monte, né? Aí ia ter gente assim, não, domingo, Deus do livre, eu perder a ceia domingo, vai ser ministrada por um apóstolo. E eu, apóstolo com vocês, se não ia ser assim. O pessoal ia ficar, né? O pessoal ia se sentir todo, não tem mais apóstolo, irmão. Não existe mais apóstolo. Preciso muita coisa, era preciso muita coisa para poder ser um apóstolo. Tinha a questão dos milagres, tinha a questão do ter andado com Jesus, tinha a questão do ter recebido orientação diretamente de Jesus, e isso aqui não tem a ver com revelação, porque qualquer pessoa pode dizer para você, não, mas eu recebi orientação de Jesus, porque eu tive uma visão e Jesus falou comigo. Você vai comprovar se isso é verdade ou não? Você não vai, né? Ela pode chegar aqui e dizer, não, eu tive um sonho, onde Jesus me apareceu e falou assim, mentira. O apostolado, uma das características, exigia que a pessoa tivesse sido testemunha ocular das doutrinas pregadas por Jesus e dos milagres e do batismo operado pelos apóstolos, porque a Bíblia diz que Jesus não batizava, eram os apóstolos. Então tinha que ser testemunha ocular, tinha que ter andado com Jesus. Por isso não existe mais apóstolos nos nossos dias. E aí o interessante é que Jesus fala, ele coloca como parte boa que a igreja tinha capacidade de julgar aquelas pessoas que não eram apóstolos, que eram falsos profetas. Então, quais são as características boas? Conheço teu labor, a tua perseverança, no caso aqui o conhecimento da doutrina e a prática da doutrina, né? O versículo 3, ele fala de novo, perseverança, olha que interessante, Fred, né? Aqui, irmãos, no versículo 2, ele fala, conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança. Olha lá no versículo 3, tens perseverança, quer dizer, fala 2 vezes que a igreja era perseverante. Eles não tinham se desviado, não. Eles não tinham deixado de congregar, não. Eles não tinham deixado de evangelizar, não, porque obras aqui, ela representa tanto obra de fruto próprio, ou seja, aquilo em que eu não minto mais, as minhas vestimentas são adequadas com as de um verdadeiro cristão, a minha palavra é adequada, a maneira como eu me porto é adequada, então isso aí são obras, e também tem a ver com o fato de eu cumprir as ordens de Jesus, pregar o evangelho,
ganhar almas para Jesus, testemunhar de Deus e tal. Tudo isso são obras. Eles tinham obras, tinham perseverança, suportavam a prova. Naquele tempo, irmão, não era fácil ser crente, não. Hoje em dia é moleza ser crente. Hoje em dia é moleza ser crente. É até moda. É até moda ser crente. Quem não é crente está por fora, tá? Né? Quem não é crente hoje está por fora, tá antiquado. Se encontrar com alguém e perguntar para ele, tu é crente? Não, isso é careta mesmo. Tu é careta, tá por fora tu. A onda agora é ser crente. Né? Aí tem crente de todo jeito. Mas é crente. Mas naquela época não. Naquela época, para ser crente, a pessoa tinha que passar por algumas coisas. Uma das coisas que acontecia é que se você fosse funcionário público, e você aceitasse Jesus, você perdia seu emprego. Você normalmente tinha que deixar sua casa, e assim você passava muito, e sem contar, meu irmão, quando eu aceitei Jesus, aliás, quando eu era criança, uma coisa que eu ouvia muito pela rua, era o pessoal bagunçando com crente. Eu não sei se você é daquela época, que quando o crente passava, ele dizia, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, né? Eles sempre falavam isso, né? Crente não sei o que mais, e xingava a gente. Hoje não, hoje está tão bom, que se alguém xingar você por ser crente, você vai lá na delegacia da queixa dele, ele pode te pagar até um dinheiro, sabia disso? É, porque ele está não respeitando a tua religião. Se você for desrespeitado pela sua religião, pela sua fé, você pode ir lá na delegacia da queixa, abrir um processo contra a pessoa que te discriminou pela tua religião, e você pode até receber uma renda, um dinheiro de indenização. Intolerância religiosa, né? E assim vai. Mas naquela época não, era difícil. Aí Jesus diz assim, olha, tu suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, apesar das provas, tu não parou de ir para a igreja, tu não parou de evangelizar, tu não deixou de ser perseverante, não mudou nada não, as provas você suportou muito bem, e a gente lembra que Tiago diz que feliz é o varão, né? É a pessoa que suporta bem a provação, porque depois de ter sido provado, você receberá a coroa da vitória, será aprovado. Então essa igreja aqui, ela estava muito bem. Muito bem. Muito, por isso que eu digo muito melhor do que nós. Porque hoje, se você falar alguma coisa contra um irmão dentro da igreja, está arriscado ele não voltar mais. Tem gente que vem num culto, no outro culto não vem. Tem gente que acha supernatural uma vez no mês. E o pior, não ora em casa. Não tem uma vida com Deus. Não tem uma... irmã Alessandra, irmão Fred, quando a pessoa já tem aquela prática comum, né? Dobra o joelho em casa, ora e tal. Igual aqueles que estão mais firmados, né, pastor Timóteo? Aí a gente dá, mesmo assim, esses daí, mas geralmente esses aí são os que mais congregam. Não é verdade? Os que mais congregam é aqueles que já têm vida normal com Deus. Perseverante. Em casa tira tempo para ler a Bíblia, tira tempo para orar, tira tempo para servir o Senhor. Essa pessoa ela tem mais vontade de estar na igreja do que aquele que... Aí a pessoa fica pensando assim, eu notei uma coisa, irmão Fred e irmã Alessandra. Eu estou falando assim direto com a gente porque são os que estão aqui perto de mim. Quando a gente faz um seminário assim, né? Quinta, sexta e sábado, seminário. Para que a gente faz um seminário? Que é para fortalecer os irmãos, né? O pessoal ficar mais forte. Aí vamos dizer, quinta, sexta e sábado. Aí a gente diz, domingo os irmãos vão estar na unção. Sabe o que a pessoa pensa? Eu já fui quinta, sexta e sábado. Aí o tiro sai pela culatra. Quer dizer, em vez da pessoa olhar, não, eu vou aproveitar que agora eu vou ter 4 cultos, né, na semana, que eu direto assisto quinta, sexta, sábado, e agora domingo também eu vou.
Deus, vou ficar fortalecido. Não, quando chega no domingo, ele diz, não, eu já fui quinta, sexta e sábado. Agora eu vou dar uma descansada. Eu vou dar uma descansada agora. É assim que às vezes funciona. Não é verdade? Agora pare e pense se essa igreja aqui não estava muito melhor do que nós. Pare e pense para ver se a igreja de Éfeso não estava muito melhor do que nós. Se ela não metia a gente debaixo do chinelo. Só que apesar dessa igreja estar muito bem, receber elogio de Jesus, a gente vai ver lá na frente que Jesus continua elogiando. Olha, tu tens a teu favor que tu odeias as obras dos nicolaítas, né? Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Nenhum teólogo sabe o que é a obra dos nicolaítas. A gente apenas acredita que seja alguma doutrina falsa. Algumas pessoas dizem que existia um bispo chamado Nicolau, que ele fundou uma seita e ele conseguiu influenciar muita gente. Aparece 2 vezes aqui nas cartas. Tem mais uma carta aí para frente, onde vai aparecer também a obra dos nicolaítas. Se eu não me engano, é a 7ª igreja. E aí, Jesus tinha muita coisa assim para dizer, olha, parabéns. Jesus olhar para a igreja, já pensou, irmão, Jesus subir aqui no púlpito do 1, e ele está aqui. Você não pode ver, mas ele está aqui. E dizer, olha, Tancredo Neves 1, parabéns. Parabéns, ó. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela perseverança, pelo fato de que vocês não aceitaram obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Vocês têm perseverança, vocês suportaram a prova, vocês não se deixaram esmorecer, esfriar, nem enfraquecer. Vocês odeiam aquilo que eu odeio, isso é muito bom, parabéns. Como é que a gente ia ficar, irmão? Eu ia tufar o peito assim, olha, ia ficar. Né? Poxa, daí ia tocar no frete, tá vendo aí, velho? Eita Deus! Jesus veio aqui dizer parabéns para mim, olha, glória a Deus. Mas aí, aquele porém, né? Uma igreja quase perfeita, irmão. Quase. Porém, o versículo 4, ele diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma coisa, irmão. Uma coisa que talvez para mim, para você, a gente nunca ia colocar na balança. A gente ia olhar assim pela parte externa e a gente ia dizer, olha, a igreja está perfeita. Mas, quando Jesus se apresenta no capítulo 1 de Apocalipse, ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Onisciência. Conhecimento de tudo. Ele não olha só a parte externa. Ele olha para dentro de você. Ele olha a tua alma. Ele olha não somente o que você faz, como ele olha também o motivo pelo qual você faz. Porque às vezes, queridos irmãos, nós até fazemos uma coisa boa, mas o motivo que está nos levando a fazer essa coisa não é boa. E Jesus, ele não olha só a obra que você faz. Ele não olha só a palavra que você diz. Ele também leva em consideração a força motriz, o motivo que te leva a fazer o que faz, a dizer o que diz, a ser da maneira como você é. Ele é aquele que penetra, sonda a mente e o coração, esquadrinha os nossos pensamentos e ele nos conhece em profundidade, muito mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente acha que está legal, mas Deus diz que não está. Um exemplo disso é Pedro. Quando Jesus disse, ó, vocês todos vão me trair hoje. Todos vocês vão me abandonar hoje, porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O Pedro disse, peraí, opa. Igual os ministros lá na CPI, uma parte. Né? Sua Excelência, por favor, uma parte. Tem uma coisa para dizer, Jesus, olha, Jesus, você é demais, Jesus, mas nisso aí você está enganado.
Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Esses aqui, Tiago, João, né? Bartolomeu, Mateus, Tomé, isso aí tudo pode trair. Esse Tomé aí, isso aí tudo pode te trair, Jesus. Mas eu, o Pedro, o Pedrão, jamais, Jesus, eu estou disposto até a morrer contigo. Sabe o que Pedro está dizendo? Esses fraquinhos aí, tudo pode te trair, Senhor. Mas eu não, eu sou o melhor. Sou mais forte do que ele. Aí o que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo. Eu roguei por ti. Jesus não disse eu roguei por vocês. Ele disse eu roguei por ti. Sabe por quê? Porque dos 11 que o Judas já tinha se desviado, né? Dos 11, só tinha um que estava precisando de intercessão. E era exatamente aquele que achava que era o melhor. E às vezes a gente pensa que está tudo bem com a gente. Queridos irmãos, ouçam bem. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Ele conhece nossa situação espiritual muito melhor do que nós achamos que conhecemos. E Jesus diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E eu quero, irmãos, aqui, tentar explicar para os irmãos. Eu nunca abandono um estudo assim. Eu vou continuar estudando sobre esse tema. Eu estudo esse tema faz muito tempo. E para dizer a verdade, quando a gente vai procurar na Bíblia, a gente não tem assim uma informação do que seria esse primeiro amor. E a gente vai pesquisando, estudando, lendo artigos, lendo estudos feitos por teólogos e tudo mais, para tentar dar uma iluminação. E hoje, eu tenho certeza que eu ainda não alcancei o conhecimento do que significa isso aqui. E eu acho que ninguém nunca alcançou, porque senão já teriam publicado. Mas um conhecimento superficial disso daqui, a gente pode ter no quesito no relacionamento entre homem e mulher, por exemplo, marido e mulher. Vocês já viram que quando a pessoa namora é uma coisa, né? Quando está noivo é uma coisa. Quando casa também, é bonito também, logo lá no comecinho, né? Mas aí depois vai passando o tempo, aí às vezes não fica tão, né? Não fica assim tão apaixonante. O marido continua amando a esposa continua amando o marido, mas assim, e tem uma coisa que eu acho que eu já contei aqui para os irmãos, uma historinha engraçada de um pastor. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. É Luciano, parece. Esse pastor, ele conta que ele foi no supermercado para fazer aquelas comprinhas assim, só inteira, né? Não é aquela compra do mês. Ele foi no supermercado para fazer umas comprinhas de algumas coisas e levou pouco dinheiro. Então ele estava pegando as coisas e na mente dele ele ia somando, né? Para não chegar na hora do caixa passar vergonha. Igual eu passei ontem lá no supermercado Vitória. Eu comprei 2 tambaquis, Fred. Ficou de grande assim, mandei tirar a espinha. Um para cozido, outro para assado. Peguei umas bandejas de jabá, eu digo, rapaz, isso aqui é assado, dá certinho no meu dente. Meu irmão, eu peguei umas farinhas ali, né, farinha bonita, e coloquei no carro. Quando eu bato a mão aqui, cadê a carteira? Aí esse pastor, pelo menos, estava lá com o dinheiro, né? Chegou lá e foi somando. Aí quando chegou no caixa, sobrou alguns trocados, só pagou, conseguiu pagar, sobrou uns trocados. Mas moeda, ele pegou e disse assim, o que dá para comprar aqui? A mulher olhou assim, dá para levar 3 batom, aqueles bombom, que chocolatezinho, né, da garota. Dá para levar 3 chocolates disso. Aí sai, então eu me dei. A mulher deu para ele foi para casa, chegou, deu um para a filha, um para o filho, casal de filhos que ele tem, para a filha, outro para o filho, e os meninos ficaram alegres, né? Oba! E aí ele pegou, chegou lá com a esposa e deu o terceiro lá para a esposa. Tome, minha filha. Pensando também que ela, meu amor, muito obrigado. Ela olhou e disse, que decadência. Que tristeza.
Aí disse, como assim, amor? Como assim? Quando a gente namorava, você me dava chocolate. Como é aquela marca lá famosa, aquela... Não, tem uma que eu esqueci, é uma que ela é até estrangeira, o nome lá é. Eu esqueci agora o nome. Aí ela disse assim, você me dava chocolate daquela marca, que é até lá, daquela terra lá que faz, como é? Da Suíça, né? Que faz da Suíça lá e tal. Você me dava daquele chocolate. Depois que a gente passou a ser noivo, você passou a me dar aquelas caixas de chocolate tortido da Nestlé. Já diminuiu, né? Depois que a gente casou, você passou a me dar serenata de amor da Lacta. E agora tu está me dando batom da garota. Ela disse, meu Deus, onde é que isso vai parar? E ele conta isso, ele diz assim, que ele realmente não achava que assim estivesse desvalorizando, mas ele disse que realmente a partir daquele momento ele passou a pensar, disse, não, eu tenho que aumentar o meu nível. Eu tenho que voltar a ser o que eu era com a minha esposa. E vocês sabem que isso acontece com Deus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, irmão, a maioria das pessoas que aceitam a Jesus, não é todo mundo não, tem gente que é igual a pastora Marcleia. A pastora Marcleia aceitou Jesus, praticamente nasceu na igreja, mas ela tinha 6 anos de idade quando a mãe dela começou a ir para a igreja e levar ela. A pastora Marcleia nunca se envolveu com drogas, nem com nada desse mundo, né? Aí, serva de Deus. Mas muita gente dentro da igreja é igual eu, que teve experiência ruim lá no mundo. Teve uma experiência terrível lá no mundo. E sabe, quando eu aceitei Jesus, eu tinha medo até de sair da porta da igreja. Eu lembro quando o dia que eu aceitei Jesus, eu ia andando bem devagarzinho no rumo da porta, porque eu ficava pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer lá fora? Eu queria ficar dentro da igreja. Eu me sentia seguro dentro da igreja. Eu gostava daquele momento, eu gosto até hoje, e tenho que vigiar para não perder, porque em algum momento eu já perdi. Mas a pessoa quando aceita Jesus, ela tem assim aquela paixão por Jesus. Eu estou usando o termo paixão aqui, porque eu não consigo expressar de outra maneira. Paixão é uma coisa ruim. Mas as pessoas dizem, né, usa a palavra apaixonado. Eu estou apaixonado por você no sentido bom. E nesse sentido bom é que eu estou dizendo, quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquela inclinação para Deus, aquela vontade de servi-lo. A gente quer falar para os outros do que Deus fez na nossa vida. A gente tem prazer em testemunhar o que foi que Jesus fez na nossa vida. Você lembra daquele endemoniado gadareno que Jesus libertou ele? E que ele disse, eu quero ir contigo. Jesus, não, vai, conta para todo mundo aí o que foi que eu fiz por ti. E a Bíblia diz que ele saiu em Decápolis. Sabe o que significa Decápolis? 10 cidades. O homem passou a ser missionário em 10 cidades, pregando o evangelho. E quando a gente aceita Jesus, há aquele fogo, aquele ânimo, aquela paixão, sabe, aquele sentimento de querer estar aos pés do Senhor Jesus. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, o tempo às vezes vai passando e a gente começa a oferecer batom para Jesus. A gente não se importa mais de chegar na igreja, chegar no culto, sabe, de derramar a nossa alma diante de Deus. A gente não tem mais aquele sentimento fogoso por Deus, aquele ardor, aquela paixão, aquele sentimento que nos impulsionava para perto de Deus, que nos arrastava para perto de Deus. Às vezes a gente se sente tão seguro que a gente simplesmente banaliza. E tem muitas vezes que tem uma programação na televisão que é mais importante para nós do que Deus. Às vezes nós não vemos para a igreja porque a gente tem alguma coisa que é mais importante, mais interessante para nós, chama mais a nossa atenção do que o fato de estarmos na presença de Deus. Talvez você, mesmo depois de ouvir isso, você não se sinta impactado.
Mas eu quero que você se sinta impactado pelo que vem a seguir. Sabe por quê? Porque se fosse simplesmente Jesus disse, olha, parabéns, olha para vocês, ó, parabéns, vocês estão show de bola, está muito legal aí, vocês estão arrebentando, porque a Bíblia está arrebentando. Só tem um problema, só tem um detalhe. Coisa desse. Vocês abandonaram o primeiro amor. A gente ia para casa feliz, né? Puxa, levei 9. Tirei 9 na prova. Só tem um erro, né? Só tem um erro na prova. Levei 9 na prova. Tá bom. Só tem um detalhe. Jesus considera isso como desvio. E eu quero que isso impacte você. Eu quero que isso mexa com você. Eu quero que isso mexa comigo, em primeiro lugar. O pregador é o primeiro a ser impactado pela mensagem. Senão, não vale a pena ele pregar. Jesus diz assim, olha o que ele diz no versículo 5. Lembra-te. Vocês podem ler para mim aí? Vocês podem ler, todo mundo junto pode ler aí. Olha o que está escrito no versículo 5. Depois dele ter dito no versículo 4, tendo porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o que ele diz no versículo 5? De onde caíste. Vocês observaram o perigo? Está tudo certinho aqui, beleza, tudo, parabéns, nota. Agora tem um detalhe. Vocês esqueceram o primeiro amor. Aí, só um erro. Mas ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Ele considera isso como desvio. Lembra-te de onde caíste. Irmãos, que horas tem aí? Eu não quero passar da hora. 8h30. Vocês me dão mais 5 minutinhos para... É 8h30, horário de... Me dão mais 5 minutinhos para encerrar? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, rapidinho. Olha só. O que Jesus... Lembra-te de onde caíste. Então, o fato de ter abandonado o primeiro amor, Jesus considera isso como desvio. Tu caiu. Não é isso que a gente usa para a pessoa que se desviou? Não é isso? Tu caiu. Lembra-te de onde caíste. Tá, o que Jesus está falando? Em primeiro lugar, os passos que ele está dizendo para você voltar para ser uma igreja perfeita, porque aqui é uma igreja quase perfeita. Mas os passos que ele está dizendo para você voltar é o seguinte. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Toda vez, irmão, que eu meditava sobre esse versículo, sabe o que eu pensava? Quando uma pessoa perdeu o primeiro amor, ela tem que lembrar, porque de onde fala de lugar, né? Do lugar de onde caíste. Aí eu pensei, a pessoa tem que lembrar assim, de onde ela estava, quando em algum momento da história dela, ela perdeu aquele contato com Deus. Mas não é isso não. Eu só vim descobrir isso, eu só vim interpretar isso de uma maneira mais profunda, eu ainda não cheguei no âmago, né? Mas eu vim interpretar isso aqui de uma maneira mais profunda hoje. Meditando, sabe em quê? No filho pródigo. O filho pródigo estava lá jogado na lama, querendo comer alfarrobas, né? Ninguém dava nada para ele. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele se lembrou de onde ele caiu. Aonde é que ele estava? Na casa do pai. Lá no meio dos porcos. Ele pensou assim, na casa do meu pai tem fartura de... Era lá que tu estava. Na casa do pai. Diante do trono dele, numa comunhão íntima, num relacionamento verdadeiro, num relacionamento profundo com o Pai. Você tinha, sabe, você tem que lembrar disso, lembrar dos momentos em que você entrava na presença de Deus e começava a falar em línguas espirituais, e que você começava a sentir a glória de Deus, e que você ouvia a palavra de Deus, você não ficava apático não, você não ficava pensando no relógio na hora de ir embora, você entrava na presença de Deus e você curtia isso, você amava estar na presença de Deus, você gostava de estar na presença de Deus e ouvir a palavra dele.
É desse lugar que ele está dizendo, lembra-te de onde tu estava, lembra o local, lembra onde eu te coloquei, eu te tirei do mundo e te coloquei na minha presença, eu te tirei das trevas e te coloquei na luz, eu te tirei lá da onde você vivia uma vida miserável e coloquei você no meio dos meus filhos, para você viver uma vida nova, uma vida abençoada, feliz. E às vezes a gente vai se afastando de Deus, se afastando de Deus. Como eu não me afastei da igreja, eu acho que eu não estou desviado. Só que tem gente afastado de Deus, mas está na igreja. Não se afastou da igreja, por isso ele diz, não, eu não estou desviado. Deus está dizendo assim, se você perdeu o primeiro amor, você caiu. Então te lembra, e olha, o lembrar é importante, porque o filho pródigo estava lá, e o que levou ele ao arrependimento foi exatamente lembrar de onde ele estava. Lembra-te de onde caíste. Segundo passo, arrepende-te. Se não é pecado, não tem por que se arrepender. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, abandonar o primeiro amor é pecar. Sim ou não? Porque a igreja está toda perfeita aqui, quase perfeita, né? Mas só tem um detalhe, Jesus diz, lembra-te, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí Jesus diz, lembra-te de onde caíste e te arrepende. Quer dizer então que abandonar o primeiro amor, aquele primeiro ímpeto, aquele primeiro fogo. Mas pastor, essa igreja estava fazendo tudo. Você pode observar, talvez por você mesmo. Eu não estou pecando, eu não estou fazendo isso, nem aquilo. Estou indo para a igreja, só que desânimo, né? Aquela falta de apetite. Não tem aquela pessoa que senta na mesa, né? Olha para a comida assim, meio com nojo, né? Meio com nojo assim, aí vai comendo aqueles pedacinhos assim. Tua alma tem que estar sedenta. Quem foi que leu aqui? Foi a senhora que leu o Salmo 42, né? É um salmo que eu gosto de ler. Eu gosto de ler o Salmo 42, o Salmo 62, 63. Sabe? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da tua face. Meu irmão, significa uma alma sedenta, uma alma que se alimenta de Deus, uma alma que suga a presença de Deus, uma alma que busca a presença de Deus e que ela se alegra, ela se satisfaz com a presença do Senhor na vida dela. Você já pensou vir para o culto e passar o culto inteiro? Sabe, eu apenas estou participando de um culto, quando manda levantar a mão, quem ama a Deus? Né? Quem já sentiu a presença de Deus, ele está pior que um prosdóximo, aquele freezer, né? A marca prosdóximo, né? É porque, é Brastemp, né? Que tinha um comercial que dizia assim, o que tal coisa assim, tá bom? Não é uma Brastemp, né? Mas quer dizer que a Brastemp, eles queriam dizer que era uma melhor marca. Então tem crente que está uma Brastemp. Vem para a igreja, volta para casa, não acontece nada. E Deus está dizendo assim, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Te lembra de como teu coração ansiava por Deus, de como a tua alma desejava a Deus, de como a tua alma tinha fome e sede do Deus vivo e fazia com que isso te movimentava. Eu não preciso mais que alguém mande eu glorificar, porque a glória brota dos meus lábios, a alegria brota do meu coração, a alegria brota da minha alma quando eu glorifico o nome do Senhor. Queridos irmãos, o Senhor está nos chamando a um retorno. Jesus encerra essa carta, para nós não passarmos mais tempo. Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, sabe quem ia transmitir a carta, quem ia ler a carta para a igreja? Quem era? Quem é que ia ler aquela carta para a igreja? Era o pastor, sim ou não? Porque lá no começo nós vimos, ao anjo da igreja escreve. A carta ia para a mão de quem? Do pastor.
Quem é que ia ler a carta para a igreja, irmão? O pastor. E lá no final da carta, Jesus está mandando um recado para a igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É possível que lá na igreja de Éfeso tivessem irmãos tão frios que quando terminasse o pastor de ler a carta, tá, mas quem está lendo é o pastor. Quem está falando é o pastor, não é Jesus. São palavras do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma mensagem poderosa de Deus aqui para você hoje, para levantar a tua alma, para aquecer o teu coração, para avivar você, para reacender o teu fogo por Deus, a tua vontade de servir e de adorar a Deus. Deus quer que você se levante, que você se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Quer dizer que um arrependimento sincero e verdadeiro fará você agir novamente como você agia antes, quando Deus era o grande amor da tua vida. Vamos nos colocar em pé, por favor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga assim, olha. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Soberano Pai, Deus, Deus da minha alma, Deus da minha vida, nós entramos na tua presença nesta noite, Pai, para te agradecer pela tua palavra que temos meditado, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a tua palavra, Senhor, ela nos corta nesta noite. Senhor, ela nos fere a alma, para que nós olhemos para dentro de nós e reconheçamos, Senhor, que tem tanta coisa que precisa mudar, que tem tanta coisa que precisa ser restaurada, Senhor. Meu Deus, eu não quero, Senhor, que tu tenha nada contra mim. Oh, aleluia! Perdoa-me, Senhor. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor.
Nesta noite, na tua presença, nós nos levantamos, Senhor, para dizer ao Senhor que nós não queremos, Senhor, te abandonar. Nós não queremos, Senhor, nos apartar ainda mais de ti. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa queda, nós reconhecemos, Senhor, que nós não guardamos o nosso coração, meu Pai. Mas nesta noite, meu Deus, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos nos reconciliar contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor. Eu não quero ouvir o Senhor dizendo: eu tenho algo contra ti, João Luiz. Eu não quero ouvir o Senhor dizendo: eu tenho algo contra ti, igreja do Tancredo Neves 1. Por isso, nesta noite, meu Pai, eu entro na tua presença e imploro a ti, para que o Senhor venha restaurar a minha vida, para que o Senhor venha restaurar a vida dos meus irmãos e irmãs, para que o Senhor venha restaurar a vida da sua igreja, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar a voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, que a minha alma tenha sede de Deus, eu quero que a minha alma tenha anelo pela tua presença, eu quero que a alma do teu povo tenha fome pela tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Agora, meu Senhor, leva teus filhos e filhas em paz e guarda todo o teu povo, meu Deus, e ajuda-nos, Senhor. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe.